Com algumas coisas que eu estava pesquisando, tentar dividir com vocês aí um assunto que eu acho que é de curiosidade da maioria de todos. Sem querer perder muito tempo aqui chovendo no molhado, o Brasil é um dos países mais perigosos em relação ao trânsito, né? A gente tem números de guerra no trânsito, por exemplo, aqui, a estatística aqui coloca que nos últimos 10 anos, 1,6 milhões de pessoas ficaram feridas no trânsito brasileiro. Esses números são do SUS, né? Eles não incluem também pessoas que ficaram inválidas ou pensões. Então, o custo para o Brasil de 3 bilhões é só o Sistema Único de Saúde, e os custos que envolvem o INSS ou o seguro DPVAT e tudo mais são gigantescos, né? Então, a gente precisa analisar as estatísticas para pensar em possíveis soluções. A questão das causas é algo que é um bom começo, né, para a gente avaliar, que são muito importante a gente avaliar, né, a questão de excesso de velocidade, ultrapassagem devida, consumo de álcool, né, são fatores preponderantes, muito, muito importantes, né, e, por exemplo, algo que eu vejo muitas pessoas terem muito medo de avião. Eu já presenciei pessoas tendo pânico de avião, né? Mas eu nunca vi na minha vida pessoas entrando num carro e tendo um ataque de pânico porque, meu Deus, a gente vai se acidentar e vai morrer. Pois eu acho que faria mais sentido, porque as chances de tu morrer num acidente de trânsito é muito maior. Mas como a gente se acostuma, a gente cresce, a maioria de nós cresceu andando em algum veículo automotivo, a gente perde o medo com o tempo, né? Mas os acidentes de veículos matam muito mais estatisticamente do que os acidentes de avião, e principalmente porque as pessoas perderam medo, as pessoas não reconhecem a física por trás de um acidente de trânsito, né? E o quão frágil o nosso corpo é. Nosso corpo foi feito para correr. Aí o Usain Bolt passa levemente aí dos 35 km por hora, né? O cara mais rápido do mundo, e uma motoca de 50 cilindradas consegue chegar a 60, né? Então, a gente precisa repensar sobre isso e sobre o quão arriscado é entrar em um veículo automotivo, né? Então, a questão aqui, por exemplo, 2019 foi um ano bem ruim. A gente estava numa queda de mortes e indenizações, acidente de modo geral tinha caído, né? O que parece talvez que algumas leis que pareciam ter ficado mais árduas, como por exemplo a questão da lei seca, acho que demorou muito tempo. Durante esse tempo, acho que não foi pego o suficiente, na minha opinião. Eu conheço muita gente que já dirigiu alcoolizado diversas vezes por aí, né? Eu acho que deveria ter sido pego mais gente para chamar atenção. Eu acho que a fiscalização ainda está fraca, né? Talvez esse seja um dos motivos, entre outros, né? Mas estatísticas sempre oscilam por motivos diversos, né? Então, até essa economia está indo melhor, por exemplo, as pessoas tendem a viajar mais, tendem a transportar mais objetos e mais a reuniões. Então, por exemplo, provavelmente 2020 vai ter uma queda nos acidentes, e não por um bom motivo, né? Em questão da pandemia e tudo mais que está ocorrendo, né? Um fator muito importante que tem que ser levantado é a questão das motocicletas, que o Brasil é um país que tem muita motocicleta, principalmente na região norte e nordeste. Elas são mais da metade dos veículos, né? E os números são bastante bizarros, assim, por exemplo, de cada 10 atendimentos por acidente de trânsito, 8 são de motocicletas, ou seja, as motocicletas são 80% dos acidentes conferidos, né? Então, elas são mais baratas, elas custam menos para trafegar e tudo mais, mas nós precisamos urgentemente repensar a questão da segurança desses veículos aí, né? Porque, por exemplo, em 2014, a gente obrigou a colocação de airbags e freio ABS nos carros, né? E as motos continuam sendo o capacete, a única proteção do motociclista, né? Realmente a gente precisa pensar em evoluir na questão da segurança do motociclista, né? É esse gráfico que eu já abri. E aí uma primeira estatística que eu talvez esteja vendo uma olhada, talvez tu já saiba, mas é algo que eu ouvi falando muito, que as mulheres dirigem pior, né? Esse é um mito
completamente desmentido pelas estatísticas, né? Não há nenhum estudo que pode ser enviesado, são estatísticas, né? Homens estão envolvidos em mais de 70% dos acidentes, né? Isso inclui os acidentes leves e os graves, né? A gente ouve falar muito que as mulheres causam mais acidentes leves que os homens, na verdade está mais ou menos meio a meio pelo número de mulheres que dirigem, né? Então, 71% dos acidentes, todos os acidentes são causados por homens, né? 70% das multas, o que faz sentido, né? Porque geralmente são coisas ligadas, né? Infrações e acidentes estão geralmente ligados entre si. Se a pessoa respeita todas as leis de trânsito, a chance dela cometer um acidente é muito menor, né? Mas no número de mortes, o número de homens dispara, né? A gente tem 82% das mortes por homens, né? Então, esse é um mito muito fácil de desmistificar e que eu acreditei até a minha adolescência aí, mas as estatísticas estão aí para provar que eu estava errado e talvez você também estivesse. Mais um assunto aqui que é o título que talvez tenha te chamado no vídeo aqui, é a questão dos idosos, né? Os idosos no Brasil são a maior parte dos acidentes que envolvem atropelamentos, né? Infelizmente, eles dominam totalmente a questão dos acidentes que envolvem atropelamentos, né? E eu, por muito tempo ao longo da minha vida, eu achei que os idosos não poderiam dirigir. Eu ouvia muitas pessoas falar, tu vê aquele idoso dirigindo. Quando eu vim aqui para a Austrália, eu achei muito estranho, porque no Brasil, ter a chance de ter um carro é uma coisa que mudou muito de lá para cá, né? Por exemplo, meus avós, nenhum deles dirigia, né? Aqui na Austrália, tu vê gente de 80, 90 anos que dirigiu a vida toda. O carro sempre foi mais acessível aqui. Só para vocês terem uma ideia dos números, né? O Brasil, do ano de 1980 até o ano 1990, o Brasil produziu a mesma quantidade de carros que o ano de 2014. Só em um ano, o Brasil de 2014 produziu a mesma quantidade de carros que a década de 80 inteira, tá? Então houve uma mudança radical nisso aí, então a gente tem um número muito menor de idosos. Isso explica por que eu vou usar um estudo norte-americano, porque se eu olhar os dados de acidentes no Brasil, vai dar um número ínfimo de acidentes causados por idosos, né? Mas também é um número muito pequeno de idosos que dirigem atualmente, né? Então isso acaba sendo um problema. Nos países desenvolvidos, né? Aqui é uma questão sobre uso de medicamentos e tal que são relacionados aos acidentes de trânsito, né? A questão dos reflexos é indiscutível, né? A questão da visão, ela é relativamente controlada pela lei, né? Eles são obrigados a testar. Eu não me lembro se são de 3 em 3 anos. Se tu tiver alguma condição, talvez é 2. Eu não me lembro agora, mas eu sei que a questão da acuidade visual, ela já é bastante rígida na legislação brasileira, mas a questão dos reflexos e tudo mais é algo que a gente ainda precisa trabalhar, né? Porque o que a gente... 3 anos acima de 50 anos, né? O que a gente precisa... A gente precisa definir qual é a idade máxima de dirigir. Eu acho que não é o certo, porque isso varia muito, né? A gente vê idosos, pegar 2 idosos de 65 anos, tu vai ver idosos muito ativos, muito com bons reflexos, outros nem tanto. Depende muito da genética e também da vida, como a pessoa levou a sua vida nos últimos anos, né? Pessoas que praticam atividades físicas geralmente têm uma capacidade de reflexo maior quando chega a idade da velhice. Então, se você que está me ouvindo é mais jovenzinho, não vire sedentário, senão você vai ser um velho babaca, tá? Mas a questão é que a gente vê eles ali se atrapalhando para entrar, dirigindo meio perdidos. Entretanto, como é as estatísticas? É justo a gente dizer assim, ó, velho não pode dirigir, tem que tirar o carro dos velhos, vamos tirar esses velhos da rua, o que esses velhos estão dirigindo? Vai andar de ônibus, vai andar de Uber, né? Porém, quando eu pensava assim, eu estava enganado, né? Os Estados Unidos, que tem uma população idosa que dirige bastante, mas também os idosos dirigem menos, então eles fizeram aqui um estudo baseado em quilômetros rodados, certo? Né? Então, eles padronizaram
em vez de número de acidentes ou tudo mais, eles colocaram a chance, né, de acidente envolvidos em cada 100 milhões de milhas de lá, eles usam milha, né? Mas isso não importa, tá? E aí, a gente vai ver isso aqui, ó. Os mais novinhos, entre os 16 e 19 anos, Estados Unidos pode começar a dirigir com 16, são a principal faixa etária de maior risco, né? Que eu pessoalmente, eu não sou muito fã disso aqui. Se eu fosse... Eu acho que eles são muito jovens para dirigir, sinceramente, nos dias atuais, porque não é questão de habilidade, né? O Ayrton Senna, por exemplo, já ganhava campeonatos de corrida aos 14 contra adultos, né? Não é uma questão de habilidade, é uma questão de consciência, de consciência do risco, né? De maturidade. Então, eu acho que 16... eu acho que 18 anos no Brasil é muito novo, na minha opinião, né? O que tu acha aí? Comenta, né? Vê que esse número ele cai bastante na faixa dos 20 anos, né? Chegando aqui na faixa dos 30 até os 69 anos, a faixa com as menores taxas de acidentes fatais, certo? Nos Estados Unidos. E isso, com os gráficos que eu olhei no Brasil, fazem bastante sentido, principalmente essa parte aqui, tá? Só que no Brasil tende a cair pela idade, porque a gente tem muito pouco dado de idoso com mais de 69 anos dirigindo no Brasil, certo? E aí tu vai pensar assim, então com isso a gente tem que tirar os idosos do volante, mas observe que um idoso de 79 anos, ele tem a mesma chance de causar um acidente fatal que um jovem de 25. Ou seja, se a gente proibir um velho de 79 de dirigir, a gente tem que proibir todo mundo que tem menos de 29, certo? E os números, eles dão um pulo, realmente. Aqui, a partir dos 80 anos, eles disparam, né? São muitos poucos os idosos que dirigem, mas padronizando, né, estatisticamente, a gente encontra aqui uma taxa de mortalidade muito alta, né, nesses idosos acima dos 80 anos, certo? Mas mesmo assim, um idoso de 84 anos, ele tem uma chance de causar um acidente fatal um pouco menor do que um jovem entre 16 e 19, né? Então, as estatísticas, elas mostram duas coisas. Primeiro que os idosos não são tão perigosos no volante. Segundo que para mim, na minha opinião, né, a imprudência, de fato, tem um valor muito mais preponderante do que o reflexo, certo? Então, é isso aí, é só um vídeo pra gente discutir um pouco essas questões aí, tá? Comenta aí o que tu acha e até a próxima. Falou!